O estudo da lição número 6, a parte de quarta-feira, fala sobre a missão e como Pedro mostrou que as pessoas crucificaram Jesus no momento em que ele pregava para aquelas pessoas. Jesus Cristo nos convoca para a missão. E nessa convocação ele nos habilita, ele nos capacita, ele coloca poder à disposição para que nós possamos cumprir a missão. Foi o que aconteceu com os discípulos que ficaram 10 dias em comunhão. Depois dessa comunhão, foram habilitados por um poder sobrenatural. Diz o texto que um poder encheu a casa e todos foram assim ungidos pelo poder do Espírito Santo. Pergunta número 4. Depois que os discípulos receberam o Espírito Santo do Pentecostes, o que eles fizeram? Atos capítulo 2, 1 em diante diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa e os que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas semelhantes ao fogo, cada um recebendo o poder do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos se maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua materna, de que somos nascidos? De maneira que todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E alguns, zombando, diziam assim: estão embriagados. Pedro, porém, levantando-se, pondo-se de pé, juntamente com os 11, disse: meus irmãos, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta apenas a 3ª hora do dia. Mas isto que vocês estão vendo foi profetizado pelo profeta Joel, e que ele disse: nos últimos dias acontecerá que derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias e profetizarão: homens israelitas, escutai, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, como vós mesmos bem sabeis, a este prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunha. Saibam, pois, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo no céu. E ouvindo eles isto, compungiram-se o coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, quase 3.000 almas. A pergunta é: depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, o que eles fizeram? Resposta: eles receberam o dom do Espírito Santo e foram capacitados para pregar o Evangelho para todos que estavam em Jerusalém, em sua própria língua, e isso se tornou surpreendente. O dom do Espírito Santo foi abrangente, e cada discípulo começou a agir de forma sincronizada, falando de Jesus como o Salvador do mundo, dando ênfase ao ministério de Jesus, profetizado como o divino Messias e enviado como o Salvador da humanidade. Mostraram que a ressurreição de Jesus foi realizada pela vontade divina. Pedro explicou a todos que Jesus Cristo havia sido condenado pelos judeus e morto pelos romanos. Isso trouxe para os judeus uma espécie de uma consciência culpada. E eles perguntaram o que deveriam fazer. E Pedro orientou dizendo: vocês precisam se arrepender, serem batizados e Deus vos perdoará. E assim, Deus trouxe para aquelas pessoas alívio na consciência e uma conversão para todos. Ellen White, no livro Testemunho, volume 8, na página 18, ela escreveu o seguinte: a nós hoje, da mesma maneira que aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito Santo dado por Deus. Deus dotará
em nossos dias homens e mulheres do poder do alto, assim como dotou aquelas pessoas no dia de Pentecostes para que falassem as palavras da salvação. Temos que falar para as pessoas. Há muitos corações que desejam ouvir o poder de Deus para a salvação. Um comerciante pensava em colocar fim à sua vida. Pensou em se jogar embaixo das rodas de um trem. Dirigiu-se para a estação. No caminho passou por uma igreja. A igreja cantava um hino de forma solene. Vem já, ó alma cansada, vem já. O comerciante parou por alguns instantes. E aquela estrofe penetrou fundo no coração dele. Ele entrou na igreja, ouviu a palavra. No apelo foi à frente, chorando, emocionado, pedindo que Deus o confortasse. O pastor orou com ele e o colocou na porta para cumprimentar as pessoas. Aquele homem foi uma conversão espontânea, foi tocado pelo Espírito Santo. Aquele homem cumprimentou muitas pessoas. Alguns ele reconheceu e disse: mas você é dessa igreja? Por que não me chamou antes para aceitar Jesus como meu Salvador? Muitos se alegraram e alguns saíram pensativos, porque já deveriam ter convidado aquele homem para aceitar Jesus como sendo seu Salvador. Há muitos que passam pela nossa vida e nós não envidamos esforços para dar a essa pessoa ou mostrar o caminho da salvação. Que Deus nos abençoe. Possamos entender que a morte de Cristo, ela foi feita em favor do ser humano. Nós crucificamos Jesus, mas se nós aceitamos Ele como Salvador, Ele nos perdoa, nos aceita e nos torna herdeiros do reino eterno. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa bênção de salvação. O Senhor deseja que possamos transmitir essa verdade a outras pessoas. Dá-nos, Senhor, esse poder. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos habilitando para essa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que haja uma bênção em cada coração, que a quarta-feira seja um dia cheio de bênção na presença do Senhor. E se você encontrar uma oportunidade de falar para alguém de Jesus, não perca essa oportunidade. Que o Senhor te abençoe. Amém.